Atenção, nação rubro-negra, porque uma declaração forte e de grande repercussão acabou sacudindo os bastidores do futebol brasileiro e colocando o Flamengo ainda mais no centro das atenções quando o assunto é a temporada de 2026. O craque Neto, apresentador do Donos da Bola e conhecido por não medir palavras em suas análises, comentou de forma enfática sobre o possível novo Flamengo caso Lucas Paquetá seja realmente contratado. E o tom utilizado chamou a atenção, justamente pelo peso e pelo impacto da fala. Segundo a avaliação feita no programa, o cenário projetado para o rubro-negro é de um time extremamente competitivo, encorpado, equilibrado e muito difícil de ser batido, capaz de impor respeito não apenas no futebol brasileiro, mas também em qualquer competição que disputar. A análise se baseia na ideia de que a chegada de Paquetá elevaria o nível técnico do meio-campo a outro patamar, criando uma espinha dorsal forte, experiente, com capacidade de controle de jogo, intensidade e poder de decisão nos momentos mais importantes. Neto destacou que um Flamengo com essa estrutura passa a ser um adversário indigesto, daqueles que poucos querem enfrentar, principalmente em jogos grandes e decisivos. Quando uma figura conhecida pela franqueza, pelo estilo direto e pela leitura aguçada do futebol faz esse tipo de comentário, a repercussão cresce rapidamente, ganha força nas redes e nos debates esportivos, porque reforça a sensação de que o Flamengo não está apenas montando um elenco competitivo, mas se preparando para algo grande, ambicioso e capaz de dominar o cenário nacional caso esse movimento realmente se concretize. Durante o comentário, a mensagem passada foi direta e impactante. Um Flamengo com Lucas Paquetá ganha outra dimensão dentro de campo, muda completamente a leitura de jogo e passa a ser visto como um time praticamente indigesto para qualquer adversário. A projeção feita aponta para um rubro-negro capaz de controlar o ritmo das partidas, dominar o meio-campo, impor intensidade e decidir jogos grandes nos detalhes, algo que costuma fazer toda a diferença em temporadas longas e decisivas. A análise ressalta que não se trata apenas de talento individual, mas de como Paquetá se encaixaria em um contexto coletivo já forte, potencializando o elenco e elevando o nível técnico geral da equipe. A fala ganha ainda mais peso porque não vem acompanhada de exageros ou provocações vazias, mas sim de uma leitura baseada em elenco qualificado, camisa pesada, ambiente vencedor e planejamento antecipado, fatores que historicamente costumam gerar resultados positivos no futebol brasileiro. A ideia transmitida é clara: se a negociação realmente avançar e se confirmar, o Flamengo de 2026 passaria a ser um time que poucos gostariam de enfrentar, seja no Campeonato Brasileiro, seja em confrontos eliminatórios, onde experiência e controle emocional fazem diferença. Esse cenário alimenta ainda mais a expectativa da torcida, que já começa a projetar um elenco forte, equilibrado, competitivo e preparado para grandes desafios, enquanto os rivais observam com atenção cada passo dessa possível montagem, conscientes de que um Flamengo nesse nível pode se tornar um dos adversários mais difíceis de ser abatido nos próximos anos. O impacto desse tipo de declaração vai além da simples opinião, porque ela ajuda a moldar o clima em torno do Flamengo no mercado da bola. Quando se fala em medo, respeito ou dificuldade para enfrentar, o que está por trás é o reconhecimento de um projeto que começa a assustar antes mesmo de sair do papel. A possível contratação de Lucas Paquetá simboliza exatamente isso: a volta de um jogador formado no clube, maduro, experiente e pronto para assumir protagonismo. A leitura feita aponta que com peças desse nível, o Flamengo não apenas entra forte nas competições, mas se coloca como favorito desde o início. É por isso que o assunto cresce, ganha espaço e mantém a nação ligada em cada detalhe, porque a simples possibilidade já muda a percepção do futebol brasileiro sobre o que pode ser o rubro-negro em 2026. No fim das contas, a mensagem que fica é extremamente clara e poderosa. Se Lucas Paquetá realmente vestir novamente o manto sagrado, o Flamengo passa automaticamente a ser visto sobre outro patamar, como um time ainda mais forte, mais respeitado e consideravelmente mais difícil de ser batido em qualquer competição. A expectativa cresce de forma natural, a pressão aumenta e o cenário que começa a ser desenhado aponta para uma temporada em que o rubro-negro entraria com moral elevada, confiança interna e status de protagonista desde o primeiro momento. Não seria apenas mais uma contratação, mas um movimento simbólico, capaz de reforçar a identidade do clube, conectar passado e presente e elevar o nível técnico e mental do elenco. Enquanto a negociação ainda não é oficialmente concluída, o debate segue quente. As análises se multiplicam e as projeções ganham cada vez mais espaço, mantendo a torcida em estado de atenção máxima, acompanhando cada informação,
cada sinal e cada bastidor revelado. Isso porque, quando figuras influentes do futebol brasileiro começam a demonstrar preocupação, respeito ou até certo receio com o que está sendo montado, fica evidente que algo grande pode estar se formando. O Flamengo observa o cenário, se movimenta com cautela, mas também com ambição, e mantém o mercado inteiro atento a cada passo. Porque 2026 já começa a ser desenhado como um ano em que o rubro-negro pode entrar ainda mais forte na briga por tudo, disposto a assumir o protagonismo e impor sua força dentro e fora de campo. E essa percepção não surge por acaso. Ela é construída a partir de sinais claros de planejamento, ambição e movimentos estratégicos que o Flamengo vem adotando pensando no futuro. A possível volta de Lucas Paquetá representa muito mais do que um reforço pontual. Ela simboliza a intenção do clube de montar um elenco com identidade, qualidade técnica e capacidade de decisão nos momentos mais importantes. Internamente, a leitura é de que um jogador com esse perfil eleva o nível do grupo, puxa a responsabilidade para si e cria um efeito dominó positivo, fazendo com que todo o time cresça junto. Esse tipo de contratação muda a forma como os adversários se preparam, como encaram os confrontos e até como o Flamengo passa a ser analisado antes mesmo da bola rolar. É por isso que o assunto segue rendendo, ganhando espaço nos programas esportivos e movimentando o debate, porque a simples possibilidade já provoca respeito e atenção. A torcida sente, os rivais percebem e o mercado reage, consciente.